Olá, você que me segue no canal Isaldo Luiz, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho de notificações para você receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar de Mateus 24 e os terremotos em cadeia. Esse assunto está percorrendo todo o mundo em relação aos terremotos que têm acontecido no ano de 2026. Mais de 10 terremotos de magnitude 7 ou mais foram registrados em 2026. A Indonésia, em 22 de fevereiro, 7,1 na escala Richter. A Malásia, em 1 de abril, 7,4 na escala Richter. No Japão, 20 de abril, 7,4. Filipinas, 7 de junho, 7,8. Vanuatu, 30 de junho, 7,3. México, 17 de julho, 7,3 também. Venezuela, 24 de junho, 7,2. E Venezuela, no mesmo dia, 24 de junho, 7,5. E na Colômbia, 10 de agosto, 7,5 também. Então, tudo acontecendo em um único ano. A pergunta é cumprimento de profecia? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Depende, mais ou menos. O que de fato Jesus disse em Mateus 24, verso 7? O que foi que de fato Jesus falou em Mateus 24, verso 7? Eu convido você a abrir sua Bíblia aqui em Mateus 24, verso 7. Pegue sua Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui. Pegue sua Bíblia e abra em Mateus 24 e o verso 7, que diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O que foi que de fato Jesus falou? Jesus falou o seguinte, que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, e haveria fomes e terremotos. Jesus, ele não falou que haveria mais terremotos de grandes magnitudes e frequentes. Não foi isso que Jesus falou. Ele está dizendo aqui que se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Interessante que terremotos e fomes sempre aconteceram. Isso está na Bíblia. Por exemplo, a gente vê em Êxodo 19, verso 18, Êxodo 16, verso 31 e 32, 1 Reis, capítulo 19, verso 11, e Amós, capítulo 1, verso 1, fala de terremotos que aconteceram. Então, terremotos e fomes, isso sempre aconteceu, sempre existiu. A gente vê a questão da fome em Gênesis, capítulo 12, verso 10, capítulo 26, verso 1, capítulo 41 ao 47. Fala também sobre a fome no Antigo Testamento. Então, terremotos, fomes, não é novidade, sempre existiram. E também de guerras, né? A gente vê também a questão das guerras, Gênesis 14, Josué 6, Juízes 4 e 5, guerra entre Babilônia, a Síria, entre Babilônia e o Egito e outras nações. Então, guerras, fomes, terremotos sempre existiram no Antigo Testamento. Então, o que foi que Jesus falou? Jesus não disse que haveria mais, ao contrário, ele disse que fomes, terremotos sempre iam acontecer. Mateus 24 apresenta dois tipos de sinais. Nós temos os sinais gerais, que é o princípio das dores, e temos também os sinais eminentes, que são as dores de parto de fato, quando a mulher está para dar à luz. Aqui é uma metáfora. Os versos 9 a 14, os versos 15 a 22 e os versos 23 a 28, eles falam dos sinais eminentes da volta de Jesus. Por exemplo, nós temos aqui os sinais cósmicos, escatológicos, que está no verso 29 e 30.
Eu convido você a abrir sua Bíblia, acompanhar a leitura em Mateus 24, verso 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Então, o que nós temos aqui? Os sinais cósmicos. Aqui nós temos o terremoto, o sol, a lua, estrelas, né? Então, são sinais cósmicos, são sinais eminentes da volta de Jesus. Outro ponto que eu quero analisar aqui com você também é um detalhe importante. Mateus 24, verso 6, quando Jesus falou de fomes, quando falou de terremotos, guerra contra guerra, nação contra nação, aqui no verso 7, diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas no verso 6, quando Jesus falou isso, aqui no verso 6 ele diz uma coisa importante: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Terremotos, fomes e guerras são princípios da dores, mas ainda não é o fim. Cuidado com o sensacionalismo. Pessoas sensacionalistas. Com certeza tem muitos vídeos na internet falando desses terremotos, falando acerca da volta de Jesus e tal, usando o sensacionalismo. Jesus está voltando, a gente tem que sair das cidades, a gente tem que ir para os montes, fugir e tal. Então, a gente tem que ter cautela e calma diante desses sinais que não eram novidade no tempo de Jesus, nem depois de Jesus se tornou novidade no mundo. Porque fome sempre existiu, terremoto sempre existiu e também nação contra nação sempre existiu. Então, veja, por trás dos terremotos, por trás de tudo isso que tem acontecido nesse ano de 2026 e anos anteriores, existem vidas perdidas, pessoas que perderam tudo. Em uma situação como esta, muitas delas não têm água, não têm alimento, não têm onde dormir. Então, antes de você ser sensacionalista, postar vídeos, mandar vídeos para outras pessoas, seja sensível às necessidades das pessoas. O que de fato nós podemos fazer? O que precisamos fazer? Primeiro, é orar por essas pessoas. Segundo, ser solidário. Terceiro, levar a mensagem de esperanças a essas famílias. É isso que nós precisamos fazer. Não ser sensacionalista. Não se basear em cima de um terremoto, que Jesus está voltando, são princípios das dores. Jesus disse aqui no verso 6, Mateus 24, verso 6, ainda não é o fim. Não é o fim. Mateus 24, verso 6. Então, qual é o sinal que nós temos da última profecia a ser cumprida? Mateus 24, verso 14 responde: existe uma profecia que ela vai ser cumprida, que vai ser a última profecia a se cumprir. Eu convido você a abrir sua Bíblia, acompanhar aí o estudo, Mateus 24, verso 14, que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mas tudo que Jesus falou anteriormente são princípio das dores. E o que nós temos aqui? A dor de parto, de fato, para a mulher dar à luz. Jesus ele usa a metáfora da mulher grávida prestes a dar à luz. Ela sente as contrações e, em seguida, a dor de parto, de fato. Então, Jesus diz aqui que será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. O que você achou desse vídeo? Esse vídeo está sendo relevante para você? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho de notificações para você receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo. Eu vou deixar no link da descrição o nosso grupo aqui embaixo do WhatsApp. Participe conosco do estudo da Bíblia, profecia, escatologia,
história e assuntos afins. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.